Muito boa noite, sejam bem-vindos à primeira edição da nova temporada do programa Em Debate. Programa que propõe trazer todas as quintas-feiras a esta mesma hora um tema de atualidade para ser debatido por entendidos no assunto. O tema de hoje, como já é de conhecimento de todos, é liberdade de imprensa versus segredo de justiça. Isto a propósito da polémica despoletada há algumas semanas, quando 2 jornalistas e 2 órgãos de comunicação social da nossa praça foram constituídos arguidos e acusados de desobediência qualificada por divulgarem informações sob segredo de justiça. Vamos a uma pequena reportagem de Júlio Rodrigues, só para contextualizar os factos. No início do ano passado, escreveu o Santiago Magazine suspeições sobre Paulo Rocha na morte de Zezito Dente de Ouro. Será que o governo de Cabo Verde tem um criminoso no seu seio? E numa das suas edições do final de dezembro de 2021, o mesmo jornal digital voltou a escrever: Ministério Público investiga ministro Paulo Rocha por homicídio agravado. O semanário O A Nação, que já tinha abordado a versão dos familiares de Zezito Dente de Ouro por ocasião da morte deste numa operação da Polícia Judiciária em 2014, volta a retomar o tema 7 anos depois, com vários títulos assinados pelo jornalista Daniel Almeida. O governo reitera a confiança em Paulo Rocha. Paulo Rocha quebra silêncio sobre o assassinato de Zezito Dente de Ouro. Procurador-Geral da República não comenta o caso Zezito Dente de Ouro. Caso Zezito Dente de Ouro e outros relatos incriminam ainda mais Paulo Rocha. Na sequência da publicação deste tema, Santiago Magazine e o seu diretor Hermínio Silves foram constituídos arguidos. Uma semana depois, o A Nação e o jornalista Daniel Almeida foram ouvidos na Procuradoria-Geral da República como arguidos sob acusação de desobediência qualificada. Uma ocorrência de há 7 anos tratada por 2 órgãos de comunicação social. Santiago Magazine e o semanário A Nação fez despoletar um aceso debate sobre a liberdade de imprensa versus segredos de justiça. Várias posições foram assumidas neste debate público por políticos, especialistas em direito e cidadãos comuns. A Associação dos Jornalistas de Cabo Verde saiu à rua pedir a revogação do artigo 113 do Código do Processo Penal, porque restringe o direito à informação ao criminalizar a divulgação de peças processuais protegidas pelo segredo de justiça. Neste programa propomos trazer alguns esclarecimentos sobre o exercício da profissão jornalismo e também alguns esclarecimentos a nível da lei, esclarecimentos jurídicos. Por isso tenho cá comigo no estúdio o professor de jornalismo da Universidade Jean Piaget, Vladimir Zmaniak. Muito boa noite e obrigado pela sua disponibilidade. Do outro lado tenho comigo o jurista, que também é professor universitário, Dr. Geraldo Almeida. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa noite. E em terceiro lugar tenho o Carlos Santos, que é jornalista cá da casa, da RTC e também antigo dirigente da JOC. Muito boa noite, Carlos. Boa noite. E muito obrigada pela sua disponibilidade. Para começarmos o nosso programa, durante sensivelmente 60 minutos, vamos tentar esclarecer alguns assuntos em relação a este tema. E começo por si, Dr. Geraldo Almeida, para começar, o que é o segredo de justiça e em Cabo Verde quem está vinculado ao segredo de justiça? Muito obrigado, Nazaré. Boa noite, senhores telespectadores, boa noite, caros colegas do painel. Eu gostaria de dizer, tanto que a questão do segredo não se põe unicamente no quadro do processo judicial. Aliás, no quadro, portanto, sim, no quadro do processo judicial. Em vários momentos da nossa vida, nós necessitamos de proteger, tanto o nosso segredo. O segredo da intimidade da vida privada, o segredo no que respeita, portanto, aos dados pessoais e muitos outros aspectos, e nomeadamente também, portanto, o segredo no que respeita a alguma investigação que esteja em curso relativamente a alguma pessoa. Portanto, no fundo, o segredo de justiça é a proibição de divulgar factos que estão ainda pendentes de investigação. Não é? Tem-se dito, portanto, que essa proibição, portanto, este Instituto do Segredo de Justiça, tem que ver fundamentalmente, portanto, com a importância da investigação. Ou seja, evitar tanto que haja alguns percalços, algumas perturbações, portanto, no processo de investigação. Eu confesso, portanto, que não entendo o segredo de justiça desta maneira, não é? E começo, portanto, desde já por dizer o seguinte:
eu acredito tanto que o segredo de justiça necessita em Cabo Verde de ser reforçado. Não é? E eu, tanto, poderei, durante ao longo do debate, explicar porque é que eu entendo que deve ser reforçado. Todavia, entendo que o segredo de justiça não deve ser entendido nesta perspectiva publicista unicamente, portanto, do interesse da investigação. Porque, na verdade, tanto o segredo de justiça tem uma dimensão pessoal e personalística fortíssima, não é? Que, efetivamente, do meu ponto de vista, prevalece sobre o próprio tanto interesse da investigação, não é? Porquê? Porque, na verdade, durante o tempo do Estado Novo, certamente, portanto, esta concepção publicista do segredo de justiça fazia algum sentido. Mas hoje, portanto, tendo em conta nosso princípio, tanto de dignidade da pessoa humana, não é? Eu entendo que realmente o que verdadeiramente justifica a presença, portanto, desse Instituto do Segredo de Justiça é a proteção das pessoas, não é? Se nós tomarmos como princípio fundamental da compreensão, portanto, do Instituto do Segredo de Justiça a ideia da proteção da pessoa, muita coisa muda sobre este aspecto, não é? Esta visão policial, portanto, do segredo de justiça, esta ideia, portanto, de que realmente nem o próprio arguido pode ter acesso, portanto, às informações que estão a decorrer, portanto, no processo de investigação. Entendo que realmente esta compreensão tem que ser abandonada, não é? Infelizmente, portanto, nós já encontramos em muitas decisões judiciais, portanto, esta perspectiva que, do meu ponto de vista, portanto, está errada. Mas assim como está com a lei que temos em vigor, neste caso, falando juridicamente de um processo, o jornalista está implicado no segredo de justiça? Desde logo não, não é? Aliás, portanto, eu penso que realmente só quem não leu o preâmbulo da última revisão do Código de Processo Penal, não é? Preâmbulo é, portanto, que realmente, se me permitem, eu vou ler, não é? E diz taxativamente, portanto, que a comunicação social não está abrangida pelo segredo de justiça, não é? Diz assim o preâmbulo, e o preâmbulo, portanto, vale, portanto, tem valor interpretativo, não é? Só as pessoas, portanto, que não conhecem, que realmente, portanto, no processo de interpretação, nós temos que realmente tomar em conta os preâmbulos das leis, não é? E o preâmbulo diz, aqui cabe realçar de bastante inovador, com relação ao que se passa noutros quadrantes jurídicos, a ruptura do diploma com o regime até agora vigente de imputação de responsabilidade penal aos profissionais da comunicação social que, no exercício da sua função, divulguem factos em segredo de justiça. Portanto, o preâmbulo da última revisão do Código de Processo Penal é absolutamente claro no sentido, portanto, de excluir os profissionais, portanto, da comunicação social do que respeita ao segredo de justiça. Quem é que deve estar vinculado ao segredo de justiça, não é? São as pessoas que têm o dever, portanto, de guardar segredo. As pessoas que têm acesso ao processo. As pessoas que estão em contacto com o processo, não é? Os órgãos, portanto, de investigação criminal, portanto, o Ministério Público, portanto, os representantes do Ministério Público, as partes, não é? As partes, não é? Ou seja, todo aquele que tiver contacto com o processo está, efetivamente, portanto, vinculado ao segredo de justiça. As demais pessoas não podem estar sujeitas, não podem estar vinculadas ao segredo de justiça. Mais tarde nós falaremos, portanto, da interpretação que vem sendo dada, portanto, do artigo 113 do Código de Processo Penal, que eu entendo, salvo melhor opinião, eu penso, portanto, que nestas coisas nós não podemos ter a pretensão, portanto, de ter o domínio, portanto, de tudo, não é? Até porque eu não sou nenhum especialista, portanto, em direito penal ou em direito constitucional, porque estas matérias interferem necessariamente com o direito constitucional, mas, naturalmente, enquanto jurista, enquanto professor de direito, eu tenho, naturalmente, tantas minhas opiniões sobre este assunto. Muito obrigado. Professor Zmaniak, perante esta explicação que o Dr. Geraldo acabou de dar, podemos dizer que estamos perante um caso de problemas de interpretação? Penso que sim, eu não sou jurista e não posso como é que fica o direito à informação, o direito do jornalista de informar nesta matéria? Bem, tal como disse o Dr. Geraldo Almeida, o jornalista como tal não está vinculado ao segredo de justiça. Mas, por outro lado, o jornalista não pode obter a informação de forma ilegal. Por outro lado, temos também de ver que uma informação pode ser procurada e obtida de várias maneiras. Nos textos que eu li, nada indicia que os jornalistas cometeram um crime consultando documentos que não deveriam consultar. Uma informação pode ser obtida, procurada de várias maneiras. E muitas vezes o que acontece é que, graças à investigação jornalística, os jornalistas descobrem algo importante, algo interessante, antes da própria polícia,
antes do tribunal, antes da justiça. Portanto, ninguém detém o direito exclusivo para a informação e não sabemos como os jornalistas obtiveram as informações que divulgaram. Por outro lado, aqui que é importante, que a história não é nova, a história já tem quase 8 anos. Pois. Portanto, podemos colocar a questão 2014. desde 2014, porque o tribunal demorou 8 anos sem resolver este embrólio. E se agora os jornalistas voltam à tona, praticamente repetindo as mesmas informações que foram divulgadas em 2014, podemos também ver o jornalismo como uma forma de catalisador para a própria justiça. A justiça também tem que prestar contas à sociedade e não pode viver num mundo à parte. Estamos perante um caso, Carlos Santos, temos a morosidade da justiça a afetar o desenlace de um caso por outro e a urgência da notícia que tem que ser feita e que, entretanto, depara-se com um caso que estava praticamente adormecido há 7 anos e agora estamos a ver o Ministério Público a dar mais ênfase ao facto do jornalista ter acedido às informações do que a investigar o próprio crime em si. Sim, boa noite uma vez mais, Nazaré. Eu acho que nós estamos aqui perante uma cortina de fumo por parte do Ministério Público. E como disseste, nós estamos perante um caso que remonta a 2014, portanto é o próprio Ministério Público que vem dizer que ainda não tinha avançado na investigação, não tinha constituído arguidos, não tinha ouvido ninguém, não havia testemunhas, ou seja, não havia nada. Portanto, bastou os jornalistas pegarem neste caso, nós começamos a ter arguidos e temos toda essa sanha do Ministério Público contra os jornalistas. Parece-me que há aqui claramente uma questão de necessidade, ou seja, de interesse público neste caso. Portanto, analisando muito concretamente, portanto, nós temos aqui o Dr. Geraldo Almeida, que é jurista e que já fez toda essa explanação, parece-me que aqui há uma necessidade da comunidade em ter essa informação. Portanto, o que os cabo-verdianos devem perguntar-se é, desde 2014, afinal, o que é que aconteceu? O que é que andou o Ministério Público a fazer? Portanto, isto é do interesse público ou não? Os cabo-verdianos têm a necessidade de saber que há um membro do governo sobre quem recaem suspeitas de ter participado numa operação policial, portanto, e que desempenha funções importantes no governo. Portanto, é isso que nós devemos colocar no centro das questões e não andar aqui claramente a perseguir o mensageiro. Portanto, a comunicação social faz o seu papel, a sua missão. Se os jornalistas estão adstritos ou não ao segredo de justiça, parece-me que não. Aliás, lendo todos esses artigos, indo também à Constituição da República, não há nada que aponte os jornalistas. Eu já ouvi gente a ler esses artigos, o 112 e o 113, curiosamente a meter aí os jornalistas. Portanto, quem não conhece esses artigos é capaz de pensar que, afinal das contas, os jornalistas estão lá incluídos, o que não é verdade. Portanto, o jornalista deve preocupar-se com o interesse público. E, neste caso, em concreto, de facto, há essa necessidade de os cabo-verdianos saberem o que é que aconteceu nessa noite fatídica de 2014. Agora, esta polémica em torno do artigo 112 e 113, o que é que poderá estar a causar toda esta confusão? Qual é a ambiguidade nesta matéria? Nazaré, para mim, portanto, não existe ambiguidade, não é? Porque o que eu entendo é que realmente, portanto, não se está a ler a lei, portanto, nos termos como ela deve ser lida, não é? Portanto, quando se pede, inclusivamente, tanto a declaração de inconstitucionalidade do artigo 113, eu penso que se está a ir longe demais, não é? Repara, todas as normas sobre o segredo de justiça são normas excepcionais. Não é? E, aliás, portanto, eu já vi alguns opinadores sobre este assunto a declararem que efetivamente é, e realmente portanto, todos os artigos que nós temos tido acesso reconhecem que as normas sobre segredo de justiça são normas excepcionais. Porquê é que são excepcionais? Porque a regra no processo é a publicidade. A publicidade, portanto, é uma garantia do próprio arguido. Porquê? Porque o arguido, portanto, está protegido por um eventual julgamento pervertido, não é? Por uma eventual investigação pervertida, não é? E, portanto, o segredo de justiça é mau e é bom, não é?
é mau porque, na verdade, portanto, pode permitir que os agentes, portanto, da investigação, portanto, façam uma investigação pervertida, não é? Mas também é bom porque o cidadão, portanto, fica impedido, não é? Aliás, portanto, o público fica impedido de ter acesso a uma informação que pode incriminar, portanto, um determinado cidadão, não é? Portanto, eu vejo aqui o segredo de justiça, portanto, a proteger o seu ministro. Não é? Porquê? Porque, na verdade, se ele não é criminoso, mas, entretanto, se está a apresentá-lo na praça pública como criminoso, efetivamente, portanto, o segredo de justiça tem que o proteger, portanto, na sua dignidade moral. Não é? Porque, efetivamente, aliás, é nisso que eu estava a dizer, portanto, que realmente justificava o reforço do segredo de justiça. Portanto, não um reforço, portanto, nesse sentido publicista, que efetivamente tanto o Instituto tem sido entendido, mas um reforço, portanto, no sentido, portanto, personalista, ou seja, no sentido, portanto, de reforçar, tanto a proteção do arguido, não é? Como é que eu vejo o segredo de justiça? Eu vejo, portanto, como uma necessidade, tanto de não passar para a praça pública a ideia de que eu sou criminoso, não podendo ser, não sendo. Não é? Ou seja, proteger a pessoa, portanto, na sua dignidade e na sua integridade moral e, portanto, evitar, portanto, que essa pessoa, portanto, seja apresentada publicamente como coisa. É evidente, portanto, que há algum interesse na investigação, mas o interesse na investigação, portanto, não é muito importante, não é mais importante do que a dignidade das pessoas, não é? Portanto, eu vejo o segredo de justiça nesta perspectiva de proteção da pessoa. Portanto, o Sr. Ministro tem efetivamente interesse em que realmente esse segredo, portanto, permanece. Agora, uma vez trazida a questão, portanto, para a praça pública, ou por uma via, portanto, ou por outra, naturalmente, portanto, que E como é que se enquadra este crime de desobediência qualificada imputado a um jornalista? Eu não vejo, portanto, a possibilidade, portanto, de se imputar ao jornalista o crime portanto, o crime de desobediência qualificada. Precisamente, portanto, pela razão que eu referi. É que se efetivamente o segredo de justiça, portanto, está protegido por uma norma excepcional e, portanto, e se a regra, portanto, é da publicidade, não é? Significa, portanto, que aquela norma excepcional não pode ser aplicada, portanto, analogicamente. É evidente, tanto que é evidente que a norma, do meu ponto de vista, está mal formulada, não é? Diz que todo aquele que, não é? Portanto, julgo eu que realmente quando a norma diz, portanto, todo aquele que efetivamente, portanto, exatamente, é proibida, sob comissão de desobediência qualificada, não é? A divulgação ou publicação. Agora, nós temos que fazer aquilo, tanto que em direito nós chamamos, portanto, integração horizontal, não é? E mesmo também a chamada integração vertical, ou seja, temos que efetivamente confrontar esta norma com a Constituição, integração vertical, e temos que confrontar esta norma, portanto, com outras normas do mesmo valor, nomeadamente aquela norma, por exemplo, que diz que o jornalista, portanto, não é obrigado a revelar a sua fonte, não é? O jornalista não tem o direito de acesso portanto, está claro, portanto, no Estatuto do Jornalista, não é? Que o jornalista, portanto, não tem o direito de acesso, portanto, às informações que estão em segredo de justiça. Isto, portanto, não há dúvida nenhuma. Agora, tendo o direito de acesso, a lei diz também do mesmo modo. Ele não tem a obrigação de revelar a sua fonte. Portanto, significa que realmente esta norma, que de facto, portanto, estabelece o crime de desobediência, tem que ser confrontada, portanto, primeiro, com a norma que estabelece aquele leque de pessoas que estão vinculadas, portanto, ao dever de justiça, para nós dizermos quem é que efetivamente comete o crime de desobediência. A resposta parece-me lógica. São as pessoas que estão vinculadas, portanto, ao dever de justiça. Não é? Neste caso, não são o jornalista todos. teve acesso a umas informações que publicou. As informações estavam sob o segredo de justiça. O crime é imputado ao jornalista que divulgou ou à pessoa que facultou estas informações? Eu penso, portanto, que é a pessoa que facultou. Honestamente, portanto, eu penso que é a pessoa que facultou. Portanto, do meu ponto de vista, não creio que, efetivamente, este artigo 103 possa ser aplicado a toda a gente. Até porque, nos termos como o artigo está formulado, não é?
abrange toda a gente e abrange todos os meios de comunicação social. A própria divulgação pelo Facebook, não é, está efetivamente tanto abrangida por este artigo, porque fala em divulgação e não estabelece, portanto, nenhuma restrição, portanto, a qualquer outro meio, não é? Portanto, significa que realmente a própria divulgação pelo Facebook, as próprias pessoas que pegaram portanto, da notícia veiculada pelo jornalista e o reproduziram, também estão a divulgar, não é? Porque estão a tentar atingir, portanto, um público, portanto, que não foi atingido, portanto, pelo jornalista. Eu não sei se nós podemos fazer, portanto, uma interpretação tão ampla da aplicação do artigo 113, não é? Eu entendo que realmente ele tem que ser necessariamente restringido em presença, portanto, de outras disposições legais. Zmaniak, seja como for, o acesso às fontes no exercício de jornalismo é importante, mas o jornalista não precisava sequer desse limite, desse travão do Código de Processo Penal, assim como está plasmado, se se reger pela ética, deontologia e o Estatuto do Jornalista. E o jornalista também sabe que tem de prestar contas. Pois. E penso que aqui a desobediência qualificada tem que ser vista como mesmo uma negação de obedecer a uma ordem do tribunal. Por exemplo, se um tribunal considerar que as informações divulgadas por um jornal, sejam ou não, violam ou prejudicam o próprio processo, pode dirigir-se ao próprio jornal através do seu diretor pedindo, por favor, parem de divulgar estas informações que estão a prejudicar na nossa investigação. Público, neste caso, não aconteceu. Não, mas os jornalistas também têm que entender que são cidadãos e têm que colaborar com a justiça. E pode haver situações quando a divulgação de algumas informações vai prejudicar o interesse público. Por outro lado, também a proteção das fontes não é absoluta. O juiz pode, em certas circunstâncias, exigir ao jornalista para revelar as fontes dele. Na nossa legislação? Sim, embora são situações bastante juridicamente complicadas, mas não podemos dizer que o jornalista responde só perante o Deus. Não é bem assim. O jornalista também pode ser convocado, ser arguido, ser julgado no tribunal. O jornalista é cidadão como qualquer um de nós e tem que saber, e sabe perfeitamente, que às vezes pode ser chamado a prestar contas. Portanto, eu espero que, neste caso, mesmo o facto de os jornalistas serem considerados arguidos não é tragédia, para já não é tragédia nenhuma. Até o facto deles prestarem contas no tribunal pode mostrar claramente o profissionalismo deles. E isso esperamos do sistema de justiça. Não é tragédia, mas abre um precedente perigoso num país onde os jornalistas são sempre chamados a apresentarem jornalismo de investigação, neste caso, investigar o quê e a quem. Se quando deparar com um facto desse são logo constituídos arguidos e com toda esta polémica à volta. Carlos? Sim, isso é como é que classifica neste caso? Sim, isso é que cria realmente alguma complicação, porque de facto nós temos um jornalismo que está ainda numa fase de afirmação. Nós não temos muito jornalismo de investigação, não há muita acutilância. O nosso meio também não favorece muito. Sim, nós temos uma sociedade de interconhecimento, nós nos conhecemos uns aos outros e às vezes é difícil, portanto, termos as fontes. Nós temos também um secretismo na própria administração do Estado. Dificilmente o jornalista consegue ter informação, digamos, oficial das fontes. Este direito à fonte que o jornalista tem aqui não é muito respeitado. Portanto, aqui em Cabo Verde há essa falta de transparência, há um secretismo em tudo isto e o jornalista, de facto, enfrenta essas dificuldades. Não é à toa que nós lemos 2, 3 páginas de jornais e não há uma fonte, de facto, que dê a cara por essa informação. E estamos a falar da informação da esfera da administração pública e o jornalista é muitas vezes obrigado a recorrer a fontes anónimas, uma fonte confidencial, porque, de facto, a nossa administração não está talhada para a abertura, para dar informações e, de facto, isso é um problema. Pronto, nós temos, isto já é um caso que agora temos que aguardar para a decisão do juiz, uma vez que agora o processo continua a andar.
eu tenho a certeza que os jornalistas vão ser absolvidos. Eu tenho a certeza que, supesando esses valores, de facto, a liberdade de imprensa não é um direito absoluto, não é ilimitado, a imprensa não está acima de toda a gente, enfim, de todo o mundo. Há limites que decorrem, de facto, da lei, da Constituição, o direito à imagem, à honra, a consideração das pessoas. Portanto, são valores que o jornalista deve respeitar, a presunção de inocência. Mas tudo isto tem que ser, de facto, equilibrado, e parece-me que aqui nós estamos perante uma colisão de direitos. Os juristas explicam isso muito bem. E, portanto, eu acredito que o juiz há de ter em conta, de facto, esse interesse público, essa necessidade, o que está em causa. Portanto, o Dr. Geraldo fala na necessidade de reforço do segredo de justiça. Parece-me que aqui o segredo de justiça já é demasiado. Aliás, nós estamos aqui hoje em Cabo Verde a fazer um debate que já se fez em Portugal há mais de 20 anos, por altura do escândalo da Casa Pia, e que depois levou a digamos, há reformas no processo penal. O próprio segredo de justiça não tinha dignidade constitucional, passou a ter em 97, depois essas reformas a partir de 2007, e aí sim incluiu-se, de facto, vinculou-se os jornalistas nessa questão de segredo de justiça, mas eu corroboro, de facto, de uma tese de uma grande procuradora portuguesa que disse que o segredo de justiça muitas vezes serve para ocultar casos de falhanço, portanto, por parte do Ministério Público. Não consegue avançar, tem métodos errados, não consegue provas, a investigação está sempre a bloquear e, portanto, refugia-se nessa questão do segredo de justiça. Mas, no nosso caso, eu acho claramente que o que a Procuradoria-Geral da República quis foi silenciar os jornalistas. Portanto, e este caso já passou de mãos em mãos Sim, deve-se perguntar porque é que houve procuradores, porque é que há procuradores que têm uma outra leitura, não concordam com essa atitude do Ministério Público e do Procurador. Portanto, convém ter isso em conta. A investigação estava a avançar, o Procurador esteve neste estúdio, eu lembro de o Marcos Rocha ter perguntado, e o Ministro está a ser investigado? O Procurador deu uma resposta absolutamente evasiva. Parece-me que o Procurador podia ser, claro, está a ser investigado, não está. Parece-me que é do próprio interesse do Ministro. Este do próprio em volta do processo claro, também... não ajuda nada. E se nós tivéssemos uma democracia consolidada, o Ministro teria pedido demissão. Se não tivesse feito, o Primeiro-Ministro poderia ter pedido para ele se demitir, para exatamente permitir que a investigação se faça. Eu acho que é difícil para o próprio Ministro ter toda essa onda de suspeição nas redes sociais, na comunicação social, no Parlamento, não é? Porque dá uma má imagem. Ele podia ter-se afastado e permitir que a investigação se fizesse. Isso acontece em muitas partes do mundo. E já aconteceu por aqui também. Agora, há quem sugira que, caso, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República tivesse... Porque normalmente os problemas sempre se põem em processos judiciais. Isto de segredo de justiça, acesso às fontes... O problema maior se põe em relação aos processos judiciais. Há quem sugira que, caso a Procuradoria tivesse, por exemplo, um gabinete para informar e estar mais em contato com a comunicação social e mesmo com o público em geral, reduziria muito estes ruídos. Nazaré, deixe-me só explicar qual é a minha ideia, portanto, ainda não foi convenientemente explicada, portanto, quanto ao reforço do segredo de justiça. Não é? Que realmente o Carlos acabou por suscitar algumas dúvidas. Porquê é que eu advogo o reforço do segredo de justiça? É que tem havido investigações à volta de determinadas pessoas, portanto, entidades e pessoas coletivas, não é? Que têm conduzido à dedução da acusação sem que essas pessoas, portanto, tenham tido conhecimento da situação, não é? Eu vou citar, portanto, o caso da chamada mega fraude de terrenos. Eu estou convencido, portanto, que se o Ministério Público tivesse feito participar, portanto, da investigação as pessoas visadas, nunca deduziria aquela acusação. Não é? Eu estou à vontade para dizer, portanto, que aquela acusação é uma aberração, não é? E a acusação nunca seria deduzida se efetivamente, portanto, ele tivesse permitido participar, portanto, nessa investigação, não é? Mas a pretexto, portanto, do segredo de justiça, portanto, não se permitiu, não é? E as pessoas, portanto, vieram tomar conhecimento da acusação quando a acusação saiu na praça pública, não é? Então, eu entendo que
O segredo justo, repare, essas pessoas ficaram enxovalhadas na praça pública. Essas pessoas, passaram, tanto a ser conhecidas como criminosas, não é? Ora, aí é que eu entendo que realmente o segredo de justiça, portanto, tem que garantir que as pessoas, portanto, exercem o seu direito ao contraditório. Não é? A Nazaré, portanto, perguntou, portanto, como é que se passam as coisas, portanto, noutros países. Na Inglaterra, desde o primeiro ato, as pessoas têm direito ao contraditório. Não é? Em Espanha também, portanto, eles distinguem no segredo de justiça duas vertentes, a vertente externa e a vertente interna. Portanto, no que respeita à vertente interna, o arguido, portanto, as pessoas visadas, têm permanente contacto, portanto, com o processo, relativamente a todos os atos. Mas no que respeita, portanto, à vertente externa, existe, portanto, a proibição, ou seja, funciona o segredo de justiça. Eu estou aqui preocupado com a dignidade das pessoas, porque, repare, portanto, fazer uma investigação em torno de alguém, não é? E depois apresentar essa pessoa como criminosa, sem que essa pessoa tenha tido a oportunidade de vir demonstrar publicamente que afinal não é, não é? Eu penso, portanto, que aí sim realmente as coisas estão erradas, não é? Portanto, eu advogaria, portanto, o reforço do segredo de justiça, porque o nosso segredo de justiça vai até, digamos, ao termo da instrução. Não é? Eu entendo que realmente o segredo de justiça devia passar, portanto, mesmo para além do ACP. Ou seja, a partir do momento em que realmente a pessoa, portanto, em sede de ACP, a pessoa, portanto, se desse aos arguidos a oportunidade de demonstrar que realmente aquelas provas com base nas quais o Ministério Público está a deduzir a acusação são falsas ou são incoerentes ou podem ser, portanto, contrariadas, eu penso que aí sim faz sentido, digamos, terminar aqui o segredo de justiça. Ou seja, eu advogaria, portanto, já que é assim, quer dizer, de duas uma, ou então mantemos o segredo de justiça durante a fase de instrução, mas durante a fase de instrução dá-se à pessoa, portanto, a oportunidade de contrariar, de contradizer, portanto, de apresentar contraprova relativamente a todos os atos que lhes digam respeito, não é? Ou então, portanto, alarga-se, portanto, o segredo de justiça, portanto, até o ACP, porque senão, portanto, as pessoas podem ser apresentadas publicamente como criminosas, não sendo. Mas como é que ficaria neste caso as investigações jornalísticas com este reforço do segredo de justiça de que fala? Pois, Nunca os jornalistas chegariam lá. Não é questão de chegar lá. O grande problema é o seguinte, repare, acusar uma pessoa é uma coisa muito grave. Mas a investigação jornalística não acusa, lança pistas para não, acusação, portanto, já acusa. Não é? Agora, portanto, se nós permitirmos que o jornalista tenha acesso, portanto, a essas informações, não é? Portanto, o jornalista, portanto, vai naturalmente, portanto, divulgar portanto, esses factos que não estão ainda contraditados, portanto, que não estão ainda, digamos, não foram ainda sujeitos a um julgamento, não é? Isso, naturalmente, portanto, prejudica grandemente a dignidade das pessoas. Como já lhe disse, nós temos aqui muita gente que é tida como criminosa, como ladrona, ou seja, como portanto, uma pessoa que realmente, digamos, indigna da sociedade. Porque aí é que está o problema. É que a punição tem a ver, portanto, com aspectos ligados à coesão social. Por isso é que dentro no Estatuto do Jornalista nós vamos encontrar regras que dizem claramente não se pode, portanto, acusar sem prova. Tem que proteger, portanto, a presunção de inocência. Não é? Portanto, o Estatuto Jornalista diz claramente, tem que se proteger a presunção de inocência. Ou seja, isto é um assunto, portanto, como o professor, aliás, disse, tem que ver, portanto, com todos nós. Pois. Tem que ver, portanto, com o respeito, portanto, da dignidade, portanto, da honra, da honorabilidade. Portanto, repara, uma acusação destas, colocadas na praça pública, pode aniquilar, portanto, uma pessoa definitivamente. Isso até dá responsabilidade civil, portanto, da parte do Estado. Não é? O Estado que permite isso, permite que uma pessoa, portanto, seja destruída moralmente, publicamente, não é? Naturalmente, portanto, que o Estado tem que ser responsabilizado. Como é que fica aqui o direito à informação e o direito de presunção? Bem, tal como já dissemos, os jornalistas também devem saber que se publicam uma informação, às vezes podem ser questionados ou até acusados de difamar uma pessoa. Portanto, um jornalista da investigação sabe perfeitamente que tem que estar bem documentado e tem provas documentais. Singindo a este caso tudo. Em particular, este caso do Santiago Magazine e do Jornal A Nação. Bem, não falei pessoalmente com os jornalistas, não sei que documentos eles têm do arquivo deles, com quem dialogaram e como obtiveram a informação. Mas as regras do profissionalismo, como se diz em inglês, é check, check, check. Verifica antes de publicar. Por outro lado, também os manuais de jornalismo
desaconselham o recurso às fontes anónimas. Nos meios de comunicação de prestígio, para um jornalista citar a informação obtida de uma fonte anónima, tem de normalmente obter a autorização do diretor do próprio órgão. Mas num meio como o nosso, que o Carlos Santos já disse, em que é muito difícil aceder às fontes oficiais, como é que se pratica não concordo. Neste caso? Não vou avaliar o jornalismo cabo-verdiano de maneira diferente como se avalia o jornalismo no mundo inteiro. Neste momento, no mundo, existem regras universais que têm que ser respeitadas também em Cabo Verde. Portanto, não podemos agora defender os jornalistas com argumentos de tipo, se neste caso o Mas tribunal... caso houvesse essa disponibilização de informações processuais, claro, salvaguardando os que estejam em segredo de justiça, não se caía neste espectro especulativo. É o funcionário do tribunal que deixou vazar as informações. Que deixou vazar a informação. Qualquer um de nós tem os seus segredos, ou informação interna de uma instituição, e falando como jornalista, às vezes responde-se: não posso responder a essa questão porque são assuntos internos da instituição que não vão ser publicitados. Tocou. Às vezes é preciso também saber dizer que uma informação não pode ser divulgada, não pode ser dita por completo, etc. Até um exemplo muito simples. No caso das defesas de dissertações de mestrado ou teses de doutoramento, o estudante e o público recebe a nota, mas não se diz como o júri votou internamente. Não se diz quem foi o mau da fita e quem foi o mais generoso. E se alguém perguntar, vamos dizer, não, é uma questão interna e o júri não vai divulgar esta informação. E também penso que o jornalismo de investigação é um grande desafio. Claro que o primeiro perigo do jornalismo de investigação é que se pode ganhar muitos inimigos a curto prazo. Mas, geralmente, um jornalismo de investigação de qualidade beneficia o jornalista. O jornalista vai ganhar mais prestígio, mesmo se tiver, principalmente na fase inicial, se tiver que enfrentar algumas dificuldades. Portanto, eu quero confiar no profissionalismo dos jornalistas. Por outro lado, também não devemos esquecer que existe até a responsabilidade penal pela difamação. Claro. Se alguém difamar alguém, independentemente se for jornalista ou não, tem que responder. E estou seguro que os jornalistas estão cientes disso. Carlos. Bom, nós temos que defender, obviamente, o bom jornalismo. E eu concordo com o professor, com o doutor Geraldo Almeida, na questão da presunção de inocência, no respeito pela honra, consideração, até porque isto está no Estatuto dos Jornalistas e está também no nosso Código Deontológico, que no seu ponto 4 diz que o jornalista deve respeitar os direitos à honra e consideração das pessoas, o direito ao bom nome, à imagem, à intimidade da vida pessoal e familiar, exceto quando estiver em causa o interesse público. Portanto, isto é importante e, portanto, avaliar. E há uma outra parte quando a conduta do indivíduo contradiga valores, princípios que publicamente defende. Portanto, os jornalistas, nós temos consciência que há um mau jornalismo, assim como há um bom jornalista. Já há muita gente que é sacrificada ou crucificada, que já foi efetivamente condenada. Há muita gente que a imprensa já matou. Estou-me a lembrar, por exemplo, não aqui em Cabo Verde, mas há seguramente exemplos aqui, de um juiz que se suicidou em Itália em 92, porque ele estava a coordenar um processo de condenação de centenas de mafiosos e saiu na imprensa que ele tinha privilegiado alguns, ele estava a proteger alguns, ele suicidou-se e deixou uma carta à mulher dizendo que se tem que me suicidar para provar a minha inocência. Portanto, a imprensa também tem uma responsabilidade muito grande, essa tal responsabilidade social, e parece-me que ninguém aqui está a ignorar que, às vezes, uma informação dita assim de forma leviana, sem checar, como dizia aqui o professor Germaniac, nós podemos estar a trucidar, digamos, o caráter das pessoas na praça pública. Parece-me que não é isso que nós pretendemos fazer, que é
fazer julgamentos na praça pública. Agora, nós temos também uma justiça que ainda é muito fechada, magistrados muito fechados, um sistema, enfim, com muito secretismo. Isso não é bom em Cabo Verde. A coisa mais difícil em Cabo Verde é conseguirmos alguma informação junto de polícias. Não há aquela tradição, por exemplo, em Cabo Verde, de conferências de imprensa sobre ocorrências criminais. Como há no Brasil ou em Portugal. Exato, por exemplo, na rádio nós fazíamos uma coisa que era banal, que era na segunda-feira ir às esquadras tentar perguntar o que é que aconteceu no fim de semana. Deixaram de dar informações à comunicação social. Os tribunais não têm gabinetes de informação. Os comunicados dos conselhos superiores ou da Procuradoria ou dos tribunais, quando aparecem, são herméticos, são muito complexos. Portanto, não há muito essa tradição da justiça dar aquelas informações que deve dar aos jornalistas. Isso obriga os jornalistas muitas vezes a ir por caminhos muito tortuosos, muitas vezes a misturar dados e elementos que ele consegue através de investigação, da sua investigação jornalística. Até porque o secretismo também pode abrir portas à especulação, muitas vezes. Se bem que no jornalismo não pode haver espaço para isso. Mas só para retomar a questão das fontes confidenciais, isso é um valor do jornalismo de investigação. Pois. Portanto, a preservação, muitas vezes, da identidade das fontes, o anonimato, a confidencialidade das fontes, porque se isso não houvesse, nós não teríamos jornalismo de investigação. Agora, nós não podemos banalizar as fontes anónimas, as fontes confidenciais, de coisas às vezes que estão de lá na caprina. Quer dizer, que ele podia dar cara por essa informação. Só que aqui em Cabo Verde, eu não sei se há medo, se há outra coisa, mas as pessoas se recusam claramente a dar informação. Isso é tudo em voz off, em off the record. Não querem falar para a comunicação social. O jornalista puxa do microfone ou do gravador, não, agora já, eu vou-lhe dizer isso, mas isso fica para o seu consumo. Portanto, agora o jornalista que assuma essa informação. Infelizmente, nós temos muito essa cultura em Cabo Verde. Portanto, e a gente quer jornalismo de investigação, mas depois ninguém fala. Nós somos ótimos a falar no Facebook, mas não para a comunicação social e para os jornalistas. Sim, exatamente. E mesmo hoje à tarde, antes de vir para aqui, estava a ler notícias e li uma notícia de Santo Antão, de Paulo, que houve mais uma vez desmaios coletivos das meninas no liceu em Paulo. E a diretora da escola, questionada pelos jornalistas, não queria dar a informação, dizendo que não estava autorizada a prestar declarações à imprensa. Um assunto que parece de interesse social. Pois. Eu, como também sou pai, também queria saber por que essas coisas acontecem. Qual é a posição da escola sobre estas situações? E aqui não vejo nenhum interesse público que possa justificar a negação da informação para a comunicação social. E quando o assunto diz respeito à justiça, ainda é pior. Geraldo, temos casos de polícias, por exemplo, que não têm tido a celeridade que deveriam ter nos esclarecimentos, casos de desaparecimento de pessoas, os últimos, há já vários anos, mais de 5 anos, não temos tido respostas. Isto denota também uma certa ineficácia do sistema judicial. Absolutamente, absolutamente. Eu penso, tanto que a parte do sistema judicial, tanto que funciona com muita deficiência, tem a ver com a parte criminal. Porque, na verdade, nós apresentamos uma denúncia e às vezes ficamos sem saber tanto qual é o destino tanto da denúncia. E cobra-se dos jornalistas que deem seguimento aos fatos. Sim. Portanto, agora, eu gostaria de contradizer um pouco aquilo que o Carlos disse no que respeita ao jornalismo de investigação. Eu penso que o jornalismo de investigação não tem que pensar tanto em dirigir tanto a sua atuação portanto, aos documentos classificados, não é? Ou então aspectos em segredo de justiça, portanto, ou em segredo, em segredo profissional, etc. Não é? Eu entendo que realmente pode tocar tanto nesse aspecto, mas não necessariamente aí. Não é? A imprensa pode ser, tanto um elemento de colaboração com a própria justiça. Não é? Portanto, a partir do momento em que nós apanhamos um jornalista exímio, não é? Um jornalista experiente que consiga, através, portanto, da sua investigação,
descobrir factos criminais e depois, portanto, o revela, e, portanto, revela estes mesmos factos, naturalmente, portanto, vai acabar por contribuir para a boa realização, portanto, a boa realização da justiça. Mas esta colaboração tem que ser recíproca? Não, ninguém diz que não. Ninguém diz que não. Agora, o que eu estou a dizer, portanto, é que essa ineficiência do sistema judicial é geral. Não é? Eu gostaria também, portanto, de pegar na questão de magistrados fechados. Neste momento, sem querer defender tanto os magistrados, não é? Eu também sou o colaborador de justiça porque eu sou advogado, não é? Mas já se nota entre os novos magistrados uma abertura extraordinária, não é? Por exemplo, uma coisa que hoje acontece, tanto é realmente o magistrado diretamente, tanto estabelecer ligações com o advogado, não é? No sentido, portanto, de acelerar, de acelerar o processo, não é? Eu penso que realmente está a se verificar neste momento uma mudança de postura, não é? Mudança de postura, especialmente com os novos magistrados, portanto, nós temos vindo, portanto, a constatar isso. Não é? Portanto, sem querer estar a defender tanto portanto, o sistema judicial, eu acredito tanto que isto não advém das pessoas, honestamente, não é? Advém realmente, portanto, da incapacidade inclusive técnica, portanto, do sistema, de dar as respostas necessárias. Como eu disse, portanto, nós apresentamos uma denúncia e passamos anos sem saber, portanto, qual é o destino dessa denúncia, não é? E há situações muito graves, por exemplo, pessoas, portanto, que agridem outras com x-ate, com, digamos, bocas de garrafa, etc, etc, e esses crimes ficam a mofar, portanto, nas secretarias dos tribunais. Eu penso que aí, realmente, os órgãos competentes, todos, não é? Os Conselhos Superiores de Magistratura, o Governo, tanto o Ministério da Justiça, não é? E o próprio Ministério das Finanças, porque é ele que vai acabar, portanto, por disponibilizar os fundos necessários para proceder a essas alterações, eu penso que realmente deviam tomar isso em consideração, porque às vezes um pequeno crime pode gerar, digamos, crimes muito mais graves. Não é? As pessoas têm um espírito de justiça que está diretamente, muitas vezes, associado ao espírito de vingança. Não é? E quando vê que realmente o sistema judicial não lhe dá respostas, efetivamente pode partir, portanto, para a vingança. Não é? E então considera, ainda mais, portanto, neste momento em que nós temos a informática, não é? Que efetivamente ajuda a resolver muitos problemas. Poderia ser tudo mais célere, não é? Sim, sim. Uhum. Agora, como é que viram a reação das autoridades cabo-verdianas em relação a este caso em particular? O Presidente da República pediu serenidade, mas que se respeite o direito da liberdade da imprensa, que, no entender do Presidente da República, deve prevalecer sobre os outros direitos. Como é que viu esta reação? Inclusive a ARC também manifestou-se preocupada com este cenário que se desenhou, mas pede, entretanto, aos jornalistas que acautelem-se no exercício da profissão, respeitando os códigos que devem respeitar. Como é que viu, Carlos? Uhum. Bom, eu acho que o Presidente da República teve aqui uma atuação muito ponderada, quer dizer, aquela ideia de que a liberdade de imprensa deve prevalecer, mas há um outro registro também do Presidente da República a reconhecer que a justiça também tem que ser respeitada. Quer dizer, nós estamos aqui a falar de dois poderes que são pilares importantes para o Estado de Direito democrático. Uhum. Eu acho que este é um debate, Nazaré. Nós não podemos aqui dizer que há um braço de ferro, que há uma crispação entre a justiça e a comunicação social. Aliás, tem havido até muita colaboração entre a justiça e os jornalistas. Muitos casos têm avançado porque também tem havido colaboração dos jornalistas. Eu, há instantes, quando falei na questão da investigação, é claro que o jornalista não vai ficar à espera de ter acesso ao processo para informar os seus leitores, telespectadores ou ouvintes. Há também aquela investigação paralela que os jornalistas podem fazer. Aliás, o advogado e a jornalista António Marinho Pinto diz que os elementos do processo penal não nasceram lá. Portanto, eles foram colocados, foram colhidos. Portanto, e os jornalistas também
podem ir a essa fonte. E muitas vezes os jornalistas até trazem informações, debatem as questões que depois a Justiça acaba por intervir e dirimir. Portanto, os jornalistas vão fazendo também aqui o seu trabalho. Parece-me que aqui o que deve acontecer é nós estabelecermos canais de comunicação com o Poder Judicial, porque falta comunicação, falta esse entendimento, efetivamente, como é que as coisas se processam. Mas eu volto à minha tese. Neste caso, eu penso que o direito de informação, a liberdade de imprensa, o interesse público deve prevalecer. Agora vamos ver qual é que será a decisão do juiz. E como é que reage ao pedido da JOC, da revisão da legislação para que caia o artigo 103? Não, eu acho que isto está aqui alguma confusão. Parece-me que não há, do meu ponto de vista, sim, eu acho que não faz sentido. Eu acho que nós estamos aqui perante interpretação. O procurador teve essa interpretação, assim como há outros procuradores, assim como há outros juristas que têm entendimento. Provavelmente o juiz vai ter um outro entendimento. Não creio que seja um problema, de facto, de mudar essa lei. Pode-se chamar o Tribunal Constitucional para vir clarificar essa interpretação. Agora, uma mudança da lei, de retirar o 113, não creio que seja por aí esse caminho. E acha que... Sim, tanto mais que o artigo 113 não se refere de forma direta aos jornalistas. Portanto, se existe o segredo da justiça, tem que ser respeitado e tem que existir procedimentos que garantam um tal respeito. E no seu entender, este direito de informar e de exercer a profissão, o jornalismo vai sempre esbarar nesta questão judicial? Sempre não, mas pode haver muitas vezes como conciliar as duas coisas e não entrar em conflito? Bem, pela qualidade do trabalho. O jornalista, antes de divulgar uma informação, tem que verificar bem e estar seguro que, se for questionado, vai poder prestar contas sobre a maneira como obteve a informação. E estar também ciente que pode ser responsabilizado no caso dos eventuais erros, ou também o jornalista não pode ser ingênuo. Há muitas pessoas que querem manipular jornalistas. E o jornalista tem que ser preparado para saber lidar com essas situações. Por isso, os manuais de jornalismo dizem que, por exemplo, nunca se deve pagar a uma fonte para obter uma informação. Por que assim? Porque por dinheiro há pessoas que são capazes de fazer tudo. Portanto, o jornalista também não pode tornar-se instrumento da política alheia, ou da maldade alheia, ou de vingança. Mas, por outro lado, penso que também em Cabo Verde observamos já muito progresso no jornalismo. Estou a observar o jornalismo cabo-verdiano exatamente há 20 anos e vejo muita evolução. E queria ver mais casos de investigação jornalística a sério. E espero que este caso nos sirva também de lição como lidar em situações parecidas. Por outro lado, também é evidente, tal como já dissemos, que a morosidade da justiça cria um mal-estar geral. As pessoas pensam bem. Não coaduna com a urgência que a gente tem com exatamente. O ato claro que a justiça não pode ser precipitada, mas os processos que mofam durante 10, 20, 30 anos também não contribuem para o prestígio da própria justiça. Geral, acha que da mesma forma que se fez a alteração ao processo do Código Penal para se adaptar, por exemplo, à nova tipificação de crimes, poderia-se alterar a lei para tornar mais clara esta parte de segredo de justiça? Como eu já disse, eu entendo que não é necessário, não é? Eu entendo que não é necessário, portanto, porque eu, do meu ponto de vista, entendo que os jornalistas não estão integrados no artigo 113, ou seja, como esta norma, portanto, é uma norma, como já disse, uma norma excepcional, a sua interpretação, tanto, tem que se circunscrever a determinados sujeitos.
E neste caso temos que ir ver quais são os sujeitos que estão vinculados, portanto, à proteção do segredo de justiça. Não é? Por conseguinte, eu entendo que só comete crime de desobediência, é a minha interpretação, já disse, portanto, só comete crime de desobediência quem efetivamente estiver vinculado, tanto a guardar esse segredo. Agora, há alguns conceitos aqui que, enfim, têm algumas reservas. Por exemplo, o conceito de interesse público. O conceito de interesse público é um conceito muito vago, não é? Em princípio, tanto é o interesse de toda uma comunidade, não é? Portanto, se entendemos tanto o conceito de interesse público nesta perspectiva, não é? Mas muitas vezes, tanto considera-se que é de interesse público o que não é. Não é? E por conseguinte, repare, por exemplo, no caso desta divulgação, portanto, de uma peça tanto que está em segredo de justiça, eu pergunto, onde é que está o interesse público? Será, portanto, o interesse da informação? Carlos, onde é que está o interesse público nesta notícia? Não é? Ou então o interesse da proteção, portanto, da integridade moral, portanto, da pessoa visada. Isso também é interesse público. Doutor, eu acho que está a esquecer-se que morreu também pessoas nessa operação policial. Portanto, nós estamos aqui a falar na presunção de inocência, no valor da dignidade, porque está em causa, uma figura pública, alguém, exato, porque está em causa alguém que é uma figura pública que exerce funções de responsabilidade governativas, mas nós tivemos gente que morreu e parece-me que 7 anos depois já era tempo de se fazer alguma luz em relação a essa investigação. O que é que aconteceu? Uma pessoa foi crivada de bala. Há também uma senhora que foi assassinada. Portanto, nós estamos a falar de uma operação de narcotráfico e parece-me que os cabo-verdianos têm, neste momento, todo o interesse em saber o que é que aconteceu. Porque, exatamente, nós temos uma figura pública. Olha, eu posso até citar-lhe um constitucionalista também português, que é muito conhecido, que é o Dr. Jonatas Machado, e que dizia que, pelo menos nos casos em que estejam envolvidos titulares de cargos públicos de natureza pública ou figuras ligadas à dinamização de diversos sistemas de ação social, tratando-se de crimes realizados no exercício das suas funções ou outros crimes considerados graves, o segredo de justiça deve limitar-se ao necessário para assegurar a realização e eficácia do inquérito. Igualmente importante é a remoção do segredo quando haja suspeitas de abusos e desvios de poder por parte de autoridades policiais e judiciárias. Parece-me que este foi o caso. Terá sido o caso. Carlos, nós não estamos em desacordo no que respeita, portanto, a essa teoria. No fundo, portanto, é a teoria que eu defendo. Agora, eu estou apenas, portanto, a pôr em causa o nós justificarmos tudo com o interesse público, não é? Porque muitas vezes, portanto, o próprio conceito de interesse público, portanto, não está claro, não é? Mas também, portanto, não gosto muito, tanto da ideia da prevalência. Por exemplo, quando as pessoas vêm dizer prevalece, portanto, a liberdade de imprensa, de modo nenhum. Não é? O que nós temos que fazer aqui é aquilo que também os constitucionalistas chamam concordância prática. Não é? Ou seja, portanto, nós temos que realizar necessariamente a concordância prática entre aquilo que, de facto, tanto é o interesse público. Portanto, neste caso concreto, eu entendo que, de facto, tendo morrido pessoas, naturalmente, portanto, que as pessoas têm interesse nisso. Não é? Têm interesse, portanto, em conhecer isto. Agora, na verdade, há também, portanto, o interesse da pessoa, portanto, da pessoa visada, que efetivamente também tem que ser devidamente protegido. Mas, doutor Geral, um caso pode ficar sob segredo de justiça durante quanto tempo? Este caso, por exemplo, aconteceu há 7 anos. Processo. E aí, pois, aconteceu há 7 anos e segundo o Procurador-Geral da República disse aqui, não tinham ouvido ninguém, não tinham constituído arguidos e só se está a despletar-se agora que os jornalistas trouxeram o caso ao lume. Eu penso que está ligado. Há algum prazo para que um caso deste tipo fique sob segredo de justiça? Eu penso que está ligado, portanto, à ineficácia do sistema judicial, não é? Ou, portanto, do sistema de investigação, não é? Agora, realmente, quando um crime vem para a praça pública, há sempre, portanto, algum interesse em acelerar isso para dar satisfação ao público, não é? Mas eu tenho denúncias de crimes, portanto, que eu fiz muito antes disso, portanto, na Procuradoria, que realmente, portanto, também não tiveram seguimento, não é? Portanto, não se fala disso, não se fala, portanto, em pressionar, digamos, o sistema para dar uma resposta, porque realmente, portanto, esses crimes, portanto, não têm relevância, portanto, ao nível da comunicação social. E a imprensa não pode dar um empurrãozinho neste caso para ajudar a acelerar estes analisador, mas também sempre com responsabilidade. Com responsabilidade, claro. Linchar alguém na praça pública.
Mas neste caso, tratando-se de um governante, não seria interessante ou não seria necessário esclarecer a posição desse governante? Esclarecer, sim. Se realmente está envolvido ou não neste caso? De alguma maneira, até a própria imprensa possibilitou-lhe esclarecimentos. Há um artigo de Daniel Almeida, o senhor ministro quebra silêncio, ele prestou declarações. Portanto, também é uma oportunidade que ele próprio Despoletar pela intervenção dos jornalistas. Apresentar a versão dele. Pois. Já apresentou. Portanto, já disse que ele não tem nada a ver com este assunto. Portanto, numa declaração que eu vi no Expresso das Ilhas, ele disse que não tem nada a ver com este assunto. Agora, realmente, a partir deste momento já não podemos mais falar tanto em segredos de justiça do que respeita a isso. Aí sim, eu acho que realmente é necessário acelerar, digamos, a investigação, para que, se a pessoa, portanto, for criminosa, ela, portanto, pudesse ser julgada, ou se não for, portanto, ela poder ser ilibada publicamente. É nisto que eu estou a ver. Portanto, o interesse público é de ambos os lados. Não é apenas, portanto, no dever de informar, não é? Portanto, na liberdade de imprensa, mas também, portanto, no direito que cada um de nós tem de não ser apontado na praça pública, portanto, como uma pessoa criminosa, quando não é. Isto também é interesse público. É nisto que eu queria tocar, portanto, no que respeita à questão do interesse. Porque não é só o interesse... Mas eu estou plenamente de acordo consigo. Sim. Quer dizer, nenhum de nós gostaria de ver o seu nome agora na imprensa, é acusado, é indiciado, portanto, ninguém gosta de uma situação dessas. Mas aqui nós temos, este caso se encaixa perfeitamente nos tais critérios de noticiabilidade dos jornalistas. Portanto, tem todos os elementos. Nós temos um governante, nós temos uma figura pública que exerce, que é ministro da Administração Interna. Quando se deram esses factos, ele não era ministro, portanto, era um dirigente adjunto da Polícia Judiciária. E, portanto, neste momento, para além dos cidadãos terem o direito de conhecer o que é que aconteceu, o próprio Dr. Paulo Rocha também parece-me que tem interesse em que as coisas se esclareçam, o próprio governo, para que não haja continuamente essas suspeitas, porque isso vai continuar. Agora, obviamente que estes dois jornalistas não o podem fazer, mas haverá outros jornalistas, haverá provavelmente informações nas redes sociais, portanto, isso não vai parar. Não vai parar. E parece-me que essa investigação está para durar. Houve aqui muita celeridade, muita rapidez por parte da Procuradoria em constituir arguidos os jornalistas, mas quanto a esta investigação vai a passo de tartarugas. Portanto, nós não sabemos quando é que vão sair dessa fase de inquérito para avançar para a instrução e por aí adiante. Portanto, parece-me que é um processo que não se vai esclarecer, com prejuízos, claramente, para o Sr. Ministro da Administração Interna, que gostaria de ver o seu nome completamente ilibado. Agora, o caso aconteceu aqui pela primeira vez envolvendo os jornalistas, não é novo noutras paragens, mas, Carlos, prevê alguma consequência em relação à imagem do país lá fora? Não, eu acho que claro, é evidente que quando há queixas, o próprio AJOC já fez denúncias nas organizações internacionais. Há dias nós tivemos o Comitê de Proteção de Jornalistas, que já veio pedir às autoridades cabo-verdianas para se eximirem, digamos, de perseguir os jornalistas, de não avançarem com essa perseguição contra os jornalistas. Tem toda uma repercussão quando há esse tipo de, digamos, de medidas contra os jornalistas. Mas nós não devemos desdramatizar. Em Portugal, enfim, há sempre casos de jornalistas que são acusados e depois vão aos tribunais e são absolvidos. Portanto, e há notícias recentes, inclusivamente, de jornalista que esteve sob escuta policial, portanto, e acaba por ser absolvido. Portanto, eu acho que nós não podemos dramatizar isso. Nós estamos num Estado de Direito Democrático. É claro que os jornalistas contestaram, aliás, isso está no nosso código deontológico. Sempre que o jornalista considera que há uma tentativa de limitação, de obstrução da liberdade de imprensa, é o seu dever denunciar. O que nós fizemos foi isso, com manifestações, com todo, digamos, esse barulho. Nós não concordamos, mas respeitamos, digamos, a posição do procurador. Agora vamos aos tribunais e vamos aguardar serenamente que a justiça seja feita. Isto tem, obviamente, Nazaré, digamos, alguma consequência, algum efeito na psique
dos jornalistas, porque os jornalistas podem agora... Sim, a autocensura. Nós temos um nível de autocensura muito grande em Cabo Verde e quando há situações destas, os jornalistas pensam duas vezes se vale a pena começar a andar por aí nessas questões de justiça. Que consequências prevê? Estamos já a terminar, é a última intervenção mesmo. Que consequências prevê depois deste caso, tanto a nível do jornalismo como a nível da justiça? Não sou vidente nem bruxo para prever o futuro, mas quero ser optimista, sim, e penso que é bom senso... Mas já está em Cabo Verde tempo suficiente para conhecer exatamente, como é que funciona por isso penso que em Cabo Verde rara vez vai ser ao extremo. Portanto, eu penso que aqui esta situação nos sirva de lição, quer para os jornalistas, quer para também, por exemplo, autoridades policiais. Se houvesse, por exemplo, na altura, uma conferência de imprensa com a polícia judiciária, tal como acontece em outras paragens, muitas questões podiam ter sido esclarecidas no momento. E depois os jornalistas teriam perdido a oportunidade de fazer uma investigação muito profunda. Portanto, para já não aconteceu nenhuma tragédia, mesmo os próprios jornalistas no tribunal vão poder apresentar a versão delas e eu creio que vão poder se defender e para ficarem ilibados. Isso é Geraldo, conclusões finais sobre esta situação. Bom, no que respeita à questão que a Nazaré colocou, eu penso que o barulho que se está a fazer, portanto, à volta deste assunto, está a ser mais nefasto do que, efetivamente, aquilo que verdadeiramente nós poderíamos ganhar com esta matéria, né? Ou seja, este processo resultou, como disse o Carlos, portanto, de uma determinada interpretação da lei, não é? E também, como já se disse aqui, nós temos vários órgãos que vão participar. Portanto, vamos ter, digamos, o juiz, portanto, o juiz da instrução, vamos poder, efetivamente, portanto, requerer a ACP, portanto, vai-se poder, por exemplo, mesmo depois em sede de julgamento, vai-se poder, portanto, recorrer para o Tribunal da Relação, portanto, o Supremo Tribunal e até, portanto, para o próprio Tribunal Constitucional. Ou seja, eu não sei se valeria a pena fazer tanto barulho, não é, à volta tanto desta matéria. Acho que este barulho é que está a ser mais nefasto tanto para o país do que realmente a questão em concreto, não é? Mas se der para avançar as investigações, já terá valido alguma coisa? Absolutamente, absolutamente. Eu penso que isso acabou por servir como uma espécie de pressão sobre o Ministério Público para, naturalmente, tanto levar a cabo tanta investigação que tem que fazer. Mas isto não é válido só para este processo, é válido para todos os processos, portanto, que estão parados, portanto, no Ministério Público, à espera, portanto, que tenham um seguimento, não é? Porque, como eu já disse, os pequenos processos, portanto, podem degenerar, portanto, em processos mais complicados. E o caso deixa entender também esta necessidade que se tem de se aproximar mais, o Ministério Público, o sistema judicial em si, da imprensa e da população em geral, com mais informações sobre os processos que estão a investigar, para que não haja esta... Nós temos uma herança, enfim, de um sistema judicial hermético, fechado, etc., né? Mas, como já disse, portanto, sente-se neste momento tanto alguma abertura da parte tanto especialmente tanto dos novos magistrados, que realmente estão a trazer tanto um ar mais vivo, portanto, nesta matéria. Uma nova dinâmica. Muito obrigada, meus senhores, por estes momentos de esclarecimentos aqui à volta deste tema, segredo de justiça, liberdade de imprensa. Esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer alguma coisa em respeito a esta matéria. Nós estaremos de volta daqui a uma semana com outro tema e outros analistas. Muito obrigada, boa noite.